Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai conversar mais um pouquinho sobre o uso dos pronomes pessoais nas frases e nos textos, tudo bem? Antes da gente começar, eu queria lembrar vocês da nossa definição de pronome pessoal. Então, a gente falou que pronome pessoal é um termo que representa uma pessoa do discurso. Só para a gente lembrar, existem 3 pessoas do discurso. Então, sempre que eu tenho uma mensagem que está comunicando algo, eu vou ter 3 pessoas do discurso envolvidas nesse ato de comunicação. Então, a minha primeira pessoa vai ser sempre quem está falando, a minha segunda pessoa é com quem eu estou falando e a minha terceira pessoa sobre o que eu estou falando. Então, 3 pessoas do discurso, quem está falando, com quem eu estou falando e do que a gente está falando. Vamos pensar nesse vídeo que eu estou gravando para vocês. Esse vídeo, ele é um discurso, certo? Porque eu estou tentando comunicar algo para vocês e vocês estão assistindo com o objetivo de me entender, eu espero. Então, nesse vídeo aqui, o que a gente tem? Quem está falando? Quem é a primeira pessoa? Eu sou a primeira pessoa do discurso. E quando eu falo assim, ó, vocês estão prestando atenção? Quem é a minha segunda pessoa? Vocês. E qual é o nosso assunto? Do que a gente está falando? Quem é a nossa terceira pessoa do discurso aqui? Os pronomes pessoais, tudo bem? Bom, então um pronome pessoal, ele sempre representa uma pessoa do discurso. É por isso que ele tem esse nome, gente, pessoal. Ele é pessoal porque ele representa uma pessoa do discurso, beleza? Eu apresentei para vocês, nos últimos vídeos, essa tabela aqui, né? Então, a gente aprendeu que os pronomes pessoais, vamos dividir eles em duas famílias primeiro, os retos e os oblíquos. Qual é a diferença entre um pronome pessoal reto e um pronome pessoal oblíquo? Bom, os pronomes pessoais retos que estão aqui, eles funcionam como sujeito da oração. E os pronomes pessoais oblíquos que estão aqui, eles funcionam como um complemento do verbo. Então, eles funcionam para a gente como objeto, certo? O que significa você ser sujeito de uma oração e o que significa você ser o objeto, né, de uma ação. Então, vou fazer aqui um slide a mais, só para eu escrever uma frase aqui para vocês, para a gente conseguir olhar para isso dentro de uma frase, né? Então, quando eu tenho, vou fazer aqui a frase que eu estou fazendo, acho. Eu te amo, certo? Uma oração bem simples. Eu te amo. Então, eu tenho aqui marcado 2 pessoas do discurso, né? O eu, que representa pra gente quem tá falando, vamos sublinhar ele. Esse daqui é meu verbo, certo? Então, eu tenho aqui o meu sujeito, acho que isso é bem claro, né? Eu te amo, quem ama, eu te amo, então ele é meu sujeito. Eu vou ter aqui um objeto e eu vou ter aqui o nosso verbo, certo? Vamos fazer o verbo amar. Ele é um verbo de ação ou de estado? Amar é uma ação. Tem complemento? Quem ama, ama algo ou alguém. Então ele é um verbo transitivo. Tem preposição? Vamos fazer de novo. Quem ama, ama algo ou alguém. Não tem preposição. Então ele é um verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu preciso ter um objeto direto. Mas o que isso significa? O que significa eu falar assim, o eu ocupa a posição de sujeito. O eu tem função de sujeito. Tá, e o que isso significa? Significa que no nosso caso, o eu, que está aqui, ele é agente da ação. Deixa eu ver se eu aprendi a acentuar aqui no Mac. Aham. Então, ele é sujeito da ação. Então, sujeito não, perdão, ele é agente da ação. O que significa eu falar que é agente da ação? Ele faz a ação, ele desempenha. Então, quando eu olho e falo quem amo, a gente sabe que é a primeira pessoa do discurso, que está representada pelo pronome eu. Existem algumas ações que elas não precisam de ninguém sofrendo essa ação. É o caso dos verbos intransitivos. Então, por exemplo, quando eu falo eu corri muito, eu só tenho alguém fazendo essa ação, eu tenho um agente dessa ação. Mas ninguém sofre, ninguém foi corrido. Agora, aqui nesse caso, eu preciso ter... Ai, gente, meu cabelo tá enorme. Aqui nesse caso, eu preciso ter alguém recebendo essa ação. Quando eu falo eu te amo, o verbo amar, ele pressupõe que alguém faça essa ação e que alguém receba essa ação. Então, quando eu falo que o T,
ele funciona como objeto, o que eu estou falando aqui é que ele é paciente da ação. Vou colocar assim, paciente. O que significa ele ser paciente da ação? Então, vamos colocar aqui entre parênteses. Ele sofre a ação. Então, pensa, quem é amado aqui? Quem está sofrendo esse amor? Quem está recebendo esse amor? É a segunda pessoa que está representado pelo T. Eu te amo. Então, eu tenho um sujeito, um objeto direto, um verbo transitivo direto, e aí eu vou ter o eu como agente da ação, aquele que faz a ação, e o T como objeto dessa ação, aquele que sofre. O que isso quer dizer para a gente? Bom, vamos pegar nossa planilha. Quer dizer que toda vez que eu tiver uma pessoa do discurso sendo sujeito, você vai precisar pegar um verbo um pronome dessa coluna aqui. E toda vez que eu tiver um pronome sofrendo a ação sendo objeto, aí a gente vai ter que pegar aqui da coluna de pronomes oblíquos. Tudo bem? Então vamos anotar isso? Ó, vamos anotar isso no caderno para a gente ter isso bem claro? Então vamos colocar aqui, ó. Toda vez que eu tenho um pronome pessoal reto, eu vou ter um agente. E toda vez que a gente tiver um pronome pessoal, oblíquo, eu vou ter agora um paciente. Então, alguém que está sofrendo a ação. Tudo bem? Então, vamos analisar isso em alguns exemplos? Então, olha só. O professor corrigiu as provas? Não, ele não as corrigiu ainda. Vamos pensar um pouquinho nesse exemplo. O professor corrigiu as provas? Primeira coisa que a gente sempre procura é o nosso verbo, não é? Aqui no caso, o nosso verbo vai ser corrigiu. Ai, meu Jesus. Então, muito bem. Esse é o nosso verbo, corrigiu. Quem é o nosso sujeito? Quem corrigiu? Quem faz essa ação? Então, aqui eu tenho como sujeito o professor, certo? Vou colocar assim, depois vocês me falam se fica ruim para olhar. Agora, corrigiu é um verbo, ele é um verbo de ação ou de estado? Ação, tem complemento? Quem corrige, corrige algo. Então, ele é transitivo. A gente ouviu preposição aí? Quem corrige, corrige algo. Se não tem preposição, verbo transitivo direto. Então, o meu sujeito, a gente não está falando que ele é o agente. Então, se eu tenho um sujeito, eu tenho um agente. Então, se esse sujeito corrigiu e ele precisa corrigir algo, quem que sofreu essa ação, né? Quem é o nosso objeto direto aqui? São as provas, não são? Então, as provas aqui pra gente vai ser paciente. Faz sentido? Então, o professor é meu agente, porque ele que faz a ação, e quem é corrigido, quem sofre essa ação? As provas, então elas são paciente. Aí, então o aluno perguntou, o professor corrigiu as provas? E o outro respondeu, não, ele não as corrigiu ainda. Vamos dar uma olhada nessa segunda oração aqui, ó, porque agora, como a gente já sabe o assunto que está sendo dito, eu não estou mais usando professor e provas, eu estou substituindo esses nomes por um pronome. Então, aqui, ó, professor vai ser representado pelo pronome ele e as provas está sendo representado pelo pronome as. Então, o que a gente tem que ver agora? O meu verbo é o mesmo, não é? Corrigiu. Se o meu verbo é corrigiu, então significa que eu preciso ter aqui um sujeito agente que faça a ação, que no meu caso eu sei que é o professor, e eu preciso ter também um objeto direto que seja paciente. E eu sei, nesse caso, que são as provas. Mas a gente não faz um diálogo assim, né? O professor corrigiu as provas? Não, o professor não corrigiu as provas ainda. A gente substitui pelos pronomes porque, né, para simplificar a nossa fala mesmo. Então, o que eu preciso ver? Esse ele tá no lugar certo? Então, vamos lá, ó. Vamos ver? A gente sabe que quando eu falo do professor, que eu estou falando, que eu estou usando um sujeito. Então, ele tem que estar aqui, ó, nessa coluna.
Vamos tirar o fundo. Muito bem. Então, tá aqui nessa coluna, olha aqui, ó. O ele funciona pra gente como sujeito. Vamos voltar para o nosso slide. Olha aqui, ó. O ele está funcionando como sujeito. Então, o meu sujeito aqui se refere a professor e está sendo substituído pelo pronome ele. Tá tudo certinho. Certo? Deixa eu grifar ele aqui. E agora eu preciso ver assim, e as provas, né? Elas estão no lugar delas de objeto? Então, vamos voltar aqui. Agora, quando eu estou falando das provas, como elas estão sofrendo essa ação, precisa ser um pronome oblíquo. Então, tem que estar desse lado aqui. E aí, vamos dar uma olhada. Lembra que a gente falou que é um objeto direto? Então, ó, pronome oblíquo, que representa um complemento sem preposição, ou seja, um objeto direto. Olha aqui, na terceira pessoa do plural, né? O azinho. Então, aqui tá certinho, né? As provas estão sendo substituídas pelo pronome as. Ok? Vamos ver outro exemplo para ver se fica claro? Bem claro. Você viu a casa da esquina? Então vamos lá, ó. Aqui, qual é meu verbo, né? O meu verbo, a minha ação é o viu. Deixa eu grifar ele. Então, esse é nosso verbo. Bom, se eu tenho o verbo ver, vocês concordam que para o verbo ver eu preciso de um sujeito, alguém tem que ter visto, então alguém tem que fazer essa ação, tem que ser agente, e quem vê algo. Então eu vou precisar de um objeto. Quem vê algo. Não tem preposição. Se não tem preposição, é um objeto direto, que vai ser aqui o meu paciente, certo? Ele vai sofrer essa ação. Então, aqui, ó, está sendo representado para mim pelo pronome, que não é um pronome, a gente vai entrar nisso essa semana, que o você, na verdade, ele é um resquício, é uma forma de tratamento. Mas a gente usa em São Paulo como um pronome de segunda pessoa, no lugar do tu. Então, ele está servindo como sujeito, ele está conjugando o nosso verbo, ele está certinho. E quem é meu objeto direto aqui? Você viu a casa da esquina? O que você tem que ver, né? Então, você tem que ver a casa da esquina. Faz sentido? Muito bem. Aí a minha resposta é assim: sim, os donos pintaram-na de azul. E aí, ó, o pintaram, que é o meu verbo, ele pressupõe duas pessoas. Então, o verbo para pintar algo, eu preciso ter um sujeito, um agente, né? Então, eu preciso ter alguém que faça isso. E aqui, quem foi que pintou? Os donos. E eu preciso ter um objeto direto, eu preciso ter um paciente, porque se eu pinto algo, não é? Eu posso pintar uma mesa, uma cadeira, um carro, uma casa, qualquer coisa, uma folha de papel, mas eu não posso falar só, eu pintei. O que você pintou? Então eu preciso ter alguém fazendo essa ação e eu preciso ter alguém sofrendo essa ação. Muito bem, quem sofre a ação aqui é a casa. Mas lembra, a gente não fala assim. Você viu a casa da esquina? Sim, os donos pintaram a casa da esquina de azul. A gente ia demorar horrores para falar qualquer coisa se tudo tivesse que ser assim tão detalhado. Então, o que a gente faz? A gente simplifica, a gente usa pronome para termos que a gente já mencionou. Eu não estou falando da casa? Muito bem. Então, como é que eu substituo a casa por um pronome, que tenha que falar da terceira pessoa no singular, porque a casa é ela, mas ocupe a posição de objeto direto. Vamos lá na nossa tabela? Olha aqui, ó. Terceira pessoa do singular, ela, se fosse sujeito, mas não é sujeito. Como eu sei que é um objeto direto, um complemento sem preposição, tá aqui o meu azinho. Aí vocês lembram que a gente falou das adaptações fonológicas? Se eu falasse assim, ó, olha como não dá pronúncia. Sim, os donos pintaram uma de azul. Fica esquisito, não é? Os donos pintaram uma de azul, os donos pintaram na. Então, toda vez que acaba com um som nasalado, a gente precisa adicionar o N, certo? Difícil, gente, isso aqui? Então, o que a gente precisa saber? Vamos lembrar de novo. Toda vez que eu tenho um pronome ocupando o lugar de sujeito, ele vai ser um pronome reto. E toda vez que eu tenho um pronome ocupando o lugar de objeto, ele vai ser um pronome oblíquo.
Quando a gente olha para um texto, acho que fica um pouquinho mais claro. Então, aqui eu tenho uma reportagem que são depoimentos de técnicos e enfermeiras de hospitais em São Paulo. E aí aqui a gente tem um depoimento da Mircea Maria de Carvalho Suzuki. Então, eu coloquei em destaque algumas palavrinhas e eu acabei repetindo para a gente conseguir tirar. Então, trabalho há 22 anos em hospital, lidero uma pequena equipe de enfermeiros e técnicos. Sim, eu e minha equipe temos medos e apreensões todos os dias, mas quando a equipe é boa, a situação fica mais tranquila. Ó, então vamos trocar aqui. Esse é meu verbo, não é? Opa. Esse é meu verbo. Temos. Quem tem? Quem é sujeito? Eu e a minha equipe. Existe algum pronome que eu posso trocar para juntar em uma pessoa só? Então, quando a primeira pessoa, quem fala, está no plural, vamos voltar para a nossa tabela. Se está no plural, então, ó, primeira pessoa, no plural, nós. Não ocupa o lugar de sujeito? Não são eles que têm medo no nosso texto? Então, aqui eu vou trocar eu e a minha equipe por nós. Ó, sim, nós temos medos e apreensões todos os dias, mas quando a equipe é boa, a situação fica mais tranquila. Ó como ficou melhor, porque aqui já tinha equipe e aqui já tinha equipe. Então, eu substituí por um pronome e eu evitei repetição, que é o que os pronomes fazem, eles evitam repetições. Olha só, antes de eu começar o meu plantão, eu peço a Deus proteção para que Deus oriente toda a minha equipe no que for necessário. Olha aqui, eu tenho Deus aqui e tenho Deus aqui. Tá repetitivo, tá um muito próximo do outro. Então eu quero trocar esse segundo. O que eu preciso saber? Qual é o verbo que está aqui perto? Ó, o verbo é orientar. Quem vai orientar? Não é Deus? Então eu preciso de um pronome que fale sobre Deus na terceira pessoa e funcione como sujeito, porque é ele que vai orientar, ele é o agente dessa ação. Então vamos voltar lá, ó. Eu substituiria Deus por quem? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Ele, não é isso? Então, vamos voltar no nosso texto para fazer a substituição. Ele. Então, eu peço a Deus proteção para que ele oriente toda a minha equipe no que for necessário. Inicialmente, a gente recebeu pacientes muito graves com Covid-19. Então, eu sei que os pacientes, ó como ficou repetitivo, eu sei que os pacientes precisavam muito mais dos nossos cuidados, mesmo eu sabendo da chance real de contaminação. Vamos trocar pacientes. De novo, procura o verbo que está perto dele. O verbo aqui, ó, é precisavam. E aí a minha pergunta é, quem precisava? Os pacientes. Então, ele não é o agente, não é ele que precisava, não é ele que faz. Então, ele ocupa o lugar de sujeito. Vamos voltar para a nossa tabela. Os pacientes, pode ser substituído. Esse aqui é sujeito, não é? Por eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. O que fica melhor? O que fica melhor aí para os pacientes? Eles. Olha como dá mais clareza no texto. Opa. Então eu sei que eles precisavam muito mais dos nossos cuidados, mesmo eu sabendo da chance real de contaminação. Pronto, ficou menos repetitivo. Tá vendo? E aqui, ó, a gente uniu conhecimento com assistência e conseguimos suprir o que os pacientes estavam precisando na primeira frase da crise, que marcou muito. Marcou quem? Aqui ela está se referindo a ela mesma. Então, mas olha só, esse é meu verbo, não é? Só que agora, o que marcou ela foram os pacientes, não é? Então, na primeira fase da... Então, a primeira fase da crise aqui é o que está sendo sujeito de marcou. Então, ela não está sofrendo isso. Então, veja, agora não é ela que está marcando, ela está sofrendo essa marcação. Então, ela ocupa aqui o lugar de objeto. Então, quem marca, marca algo ou alguém. Não tem preposição. Então, ele tem que estar aqui, ó, pronome oblíquo átono. Primeira pessoa do discurso é um me. A gente fala isso, né, todo dia. Você me falou e a gente nem repara. Quando a gente está usando o me, significa que a gente está sofrendo a ação. É isso que a gente está querendo falar. Então,
Então, ó, que me marcou muito. Marcou a quem? A ela mesma. Eu poderia falar assim, ó, que eu marcou muito? Não faria sentido, porque aí o eu seria sujeito. E você não quer falar que ela fez a marcação, você quer falar que ela recebeu. A coisa que mais me emociona. Por que me emociona? Porque emociona a ela. Não é ela que está emocionando os outros. Ela está recebendo essa emoção, está sofrendo isso. Ela é paciente desse verbo. A coisa que mais me emociona é ver o paciente que entrou em estado grave começar a falar e a entender os nossos comandos na UTI. Quando você ouve o seu paciente falando e entendendo tudo, não existe presente melhor para uma enfermeira. Então, bom, a gente usou esse texto, usei esse texto para mostrar um pouquinho para vocês como eu sei que o verbo ou o pronome ou está ocupando o espaço de sujeito ou está ocupando o espaço de objeto, certo? Então, vamos treinar? Vamos fazer exercício para ver se a gente consegue resolver todas as dúvidas, beleza? Até a próxima aula, gente!